Olá, aqui é a Carla Simão e nesse vídeo eu vou te dar dicas sobre a prevenção da lesão por pressão no paciente COVID-19 em estado grave, internado em UTI. Eu recebi algumas mensagens de enfermeiros relatando o aumento da incidência da lesão por pressão nas UTIs devido ao número, ao alto número de pacientes portadores de COVID-19 internados nesses setores e em estado grave. Então, eu vou compartilhar com vocês alguns dos principais pilares da prevenção da lesão por pressão e vou também dividir um pouquinho da minha experiência. Quem sabe aí para poder, com essas dicas, te ajudar aí no manejo dessas lesões, no manejo da prevenção. Eu vou falar sobre alguns dos pilares da prevenção da lesão por pressão, baseado nas perguntas que me foram direcionadas. Então, aqui eu quero relembrar para vocês, as áreas de risco do paciente no decúbito prona, que é o protocolo do paciente grave em COVID-19. Então, nós temos que ficar atentos às áreas de proeminência óssea, Então, no decúbito prona serão ossos da face, essa região, e também cotovelos, região do peitoral, clavícula, coxa, joelhos, os dedos dos pés. Também temos a crista ilíaca. Tudo vai depender da composição corporal do paciente. Aquele paciente que é mais magrinho vai ter proeminências ósseas mais salientes. A outra questão também é a mudança de decúbito a cada 2 horas. Eu sei que você sabe, que todo paciente com alto risco de desenvolver lesão por pressão, então, esse paciente de COVID-19, com certeza, pelo Braden, vai ser um paciente de elevado risco, deveria ser posicionado a cada 2 horas. Porém, pela instabilidade, pode ser que isso não seja possível. E aí, o que a gente faz? Nós devemos lembrar de usar superfícies de redistribuição da pressão ou que façam alívio, redução dessa pressão. Então, se você, na sua instituição, tiver ou puder comprar o colchão de ar pneumático com regulador de enchimento das células, esse ainda pelas diretrizes é um dos principais colchões, das principais superfícies que é recomendado para a prevenção da lesão por pressão. Só que aqui eu quero te dar uma dica. Não pode ser aquele colchão de ar pneumático que você só liga o botão do aparelhinho e ele enche o colchão como um todo. É importante que você consiga regular a pressão de enchimento das células. As células desse colchão de ar pneumático, elas devem ter no mínimo 10 centímetros, porque se for menor, faz ponto de pressão, tá? Então, a literatura recomenda que seja de pelo menos 10 centímetros. E outra coisa, que você possa controlar o enchimento da célula, porque dependendo do peso corporal do paciente, vai ser um enchimento. Você não pode encher essas células igual para todo mundo, programar esse enchimento. Esse colchão ele faz, aquele que insufla e desinsufla, então ele vai fazendo um alívio da pressão e uma massagem, ali pelo corpo, só que para que ele seja efetivo, é necessário que o enchimento dessas células desse colchão seja de acordo com a necessidade daquele paciente. Então, um paciente mais magro, por exemplo, com peso corporal mais baixo, você não vai encher 100% a célula, Você consegue regular o enchimento, porque senão vai ficar muito duro para esse paciente. Já um paciente com peso corporal mais elevado, um paciente sobrepeso ou obeso, você precisa já encher mais. Por quê? Porque senão a pressão do corpo dele vai comprimir a célula ali, ela vai ficar murcha, Então, você precisa aumentar mais o enchimento. Então, fica aí essa dica, tá? Porque eu já tive dos 2 tipos de colchões. Eu já tive colchões que era só o botão liga e desliga, que nem é tanta diferença de preço, Mas a primeira vez que a gente comprou, a gente acabou comprando desse, e aí eu vi a diferença, tá? E depois eu tive o uso, desse colchão onde você regula o enchimento da célula, e ele é muito melhor, tá? A eficácia dele é muito melhor. Outra coisa, se você não tem condição, se você trabalha numa instituição onde você não pode ter esse colchão pneumático, Onde eu trabalhava, a gente tinha algumas unidades, e aí a gente priorizava o uso de acordo com o estado crítico do paciente, tá?
O que a gente mais usava mesmo, que tinha na maioria dos leitos para prevenção, é o colchão piramidal, que é o caixa de ovo. Porém, aqui eu quero compartilhar com você uma dica, né? Uma dica minha de um estudo interno que eu fiz no hospital que eu trabalhava e que foi muito bom, foi muito positivo. Inclusive, tem um artigo publicado sobre isso, né? Que não é meu, é um artigo da enfermeira Noemi Rogensky, que eu me baseei no artigo dela para fazer esse estudo piloto no hospital que eu trabalhava, né, onde eu era coordenadora do grupo de curativo, tá? Que é o uso do colchão piramidal de densidade 33 para pacientes de 70 a 90 quilos e o uso do colchão piramidal de densidade 45 para pacientes de 90 a 120 quilos. Você usar uma densidade melhor do colchão piramidal, com certeza vai impactar nessa prevenção, tá? O normal que se usa, né, nas instituições, na minha também, era o colchão piramidal de densidade 26, que é aquele cinza, né? Só que ele é recomendado para pacientes de 51 a 60 quilos, tá? É claro que o de densidade, conforme você aumenta a densidade, ele é mais caro, tá? Mas você pode associar o uso desses colchões com uma capa de silicone, uma capa protetora, própria para colchão caixa de ovo, tá? Isso eu também padronizei na instituição que eu trabalhava e foi muito bom. Ajudou tanto na questão da prevenção da lesão por pressão, quanto na economia. Porque você usar, ainda mais Covid-19, né? Vírus, bactéria, qualquer infecção, paciente portador de qualquer tipo de infecção, precaução de contato, você não pode reutilizar o colchão para outro paciente, você tem que descartar. Só que aí, né, o paciente molha, às vezes molha no banho, molha com diurese, pode molhar com fezes, o paciente pode entrar em anasarca, molhar com o exudato plasmático. Então, para aumentar a durabilidade, o tempo de uso desse colchão e também para redução de custo, né, para que a gente possa investir em outras coisas, o uso dessa capa de silicone própria para colchão caixa de ovo ajuda muito, tá? Ela é uma capa específica, ela não esquenta, ela é bem macia, ela não impede a função, né, da superfície ali do colchão piramidal, tá? E ela preserva o seu colchão. Você consegue usar esse colchão no estudo interno que eu fiz, a gente conseguia usar esse mesmo colchão, né? Esses pacientes de longa permanência, e quando não era precaução de contato, a gente usava para outro paciente, porque era perfeitamente possível fazer a higienização dessa capa sem contaminar o colchão, tá? Era uma capa com zíper, né? E esse colchão aí, a durabilidade média era de 2 meses. Tá? Então, a gente tanto atuava no auxílio da prevenção, né, fazendo esse alívio da pressão, tá? Quanto também na questão da economia, que é muito importante para as instituições. Tá? Agora, se você não pode ter um colchão pneumático, se você não pode ter um colchão com uma densidade melhor, você pode usar o densidade 26, né, que é aquele normal, o cinza, mas uma coisa que eu fiz também na minha instituição, né, porque a gente não podia também usar esse de densidade melhor para todos, porque lá é uma instituição muito grande, com muitos leitos. A gente usava esse colchão, mas a gente usava 2, tá? Para quê? Para aumentar mesmo, para diminuir o desgaste. A gente fazia um rodízio. Então, a gente colocava a base piramidal dele para fora, tá? Então, por exemplo, que aqui é a minha base piramidal, tá? Então, a gente colocava 2 colchões assim, né? A parte reta, uma em contato com a outra, e a base piramidal para fora, tá? Colocava nessa capa de silicone com zíper, e aí o paciente ficava sobre esses 2 colchões, né, em cima do colchão da cama, e era feito um rodízio, né, um rodízio do lado. Dessa forma, você aumenta um pouco a capacidade do colchão de absorver o peso do paciente e também aumenta o tempo de duração. Tá? Porque como você faz um rodízio, né, da superfície piramidal, ela vai desgastando menos com o tempo, tá? Então, isso são dicas de coisas que tudo isso eu fiz, tá, na minha prática e teve resultado. Outra coisa também é a questão do uso dos coxins, né? E que coxins que me perguntaram, ai, Carla, que coxim que você usava, né? Então, assim, procure usar coxins de espuma macia, né? Pode ser de espuma piramidal, travesseiros macios, existem aqueles rolos próprios para prevenção de lesão, né? E também, se você não tiver, use cobertores, use lençóis, né? É melhor você usar o que você tem do que você não pôr coxim nenhum e não fazer nenhum alívio, né? Nenhuma descompressão naquele paciente, tá?
Uma outra coisa que eu quero compartilhar com você, que foi fantástico na minha prática, foi o uso dos posicionadores cirúrgicos de polímero viscoelástico que nós usávamos como coxins na UTI da neurocirurgia, tá? Eu usei, né, esse coxim para prevenção de lesão occipital, esse circular, eu usei tanto desse fechado quanto um formato que eles têm em meia-lua. O de meia-lua é muito melhor, tá? Esse coxim em forma de rosca, né, que parece um pudim, né? O pessoal chamava de pudim. Ele não é legal, porque bom, as próprias diretrizes não recomendam o uso de nada em formato de boia, né? Então, como ele é fechado, o paciente não tinha lesão, mas fazia um ovo na cabeça dele, fazia um formato, deformava a parte occipital da pessoa, tá? Então, a gente usava mais em formato de meia-lua, que aí você pode virar, você posiciona ele da forma que você quiser. Você pode pôr ele também na orelha para prevenir lesão de orelha, né? Porque você pode usar ele de várias formas, tá? Ele é uma meia-lua desse mesma substância, que é o polímero viscoelástico, tá? E aí eles têm várias formas, e para o paciente COVID-19 que fica em prona, né, você tem esses rolos que você pode estar posicionando ali, conforme o protocolo, tem esse específico para face, eles têm um também quadrado, né, que você pode pôr, né, no quadril, nos joelhos, né, tem vários formatos. Ele é um produto um pouco caro, tá? Só que a durabilidade é enorme, enorme. Dura mais de ano se você seguir todas as recomendações de cuidado. Vale muito a pena. Nós reduzimos muito a incidência da lesão por pressão occipital usando esse coxim desse polímero, tá? Na época, a gente pagou aí, acho que uns R$600, mas esse polímero, esse protetor durou mais de 2 anos. Então, foram muitos pacientes que usaram e o resultado foi fantástico. Tá? Fica aí essa dica, se você puder, talvez você faça uma negociação, né? Sugira a padronização em poucos leitos, né? Geralmente a gente começa com pouco, né? Mas aí o pessoal vai vendo o resultado e vai investindo, né? Aumentando o investimento para poder fazer essa prevenção de forma mais efetiva. E também, uma outra coisa que a gente não pode esquecer, tá? É o uso das coberturas que existem, que promovem o alívio local da pressão. Então, você pode, se você tiver na sua instituição, usar o curativo multicamadas de espuma de poliuretano com silicone. Ele é um curativo, né, indicado para tratamento de feridas, mas ele também pode ser muito utilizado para prevenção. Eu também fiz um estudo piloto, fiz um estudo interno, usei em pacientes lesão medular que estava em choque, paciente que teve que ficar 14 dias completamente imóvel, porque que teve que passar marca-passo, que estava totalmente instável, tá? E em uso dessa placa, o paciente não desenvolveu lesão por pressão. Então, é um curativo que você coloca ali no local específico da proeminência óssea. Você não precisa ficar trocando, porque não tem ferida, tá? Então, você pode usar aí, né? Usei por 14 dias, por 21 dias a mesma placa, né? Desde que não haja sujidade nem contaminação. Mas é também um investimento que pode ser feito, que pode dar muito resultado para um paciente grave como esse, que não pode também ficar sendo reposicionado, tá? E se você não tiver, né, outras coberturas que a gente pode usar, que eu também usava muito, tá? Na verdade, na maioria dos casos, são coberturas que fazem uma segunda pele, né? Que é o filme transparente para curativo, que você também põe ali, né, sobre as áreas da proeminência óssea. Ele não alivia a pressão, mas ele previne a lesão por fricção, tá? E também a placa de hidrocoloide extra fina. Por que extra fina? Porque é necessário que a gente visualize as áreas da proeminência óssea para poder identificar, né? Identificar ali estágio 1, estágio 2, ou se aí já está começando com uma lesão tissular profunda, né? Formação de necrose. Então, é importante nos momentos onde é possível, né? Mudar o paciente de decúbito ou fazer uma descompressão, que a gente possa visualizar essa área para poder já intervir se já houver ali o surgimento da lesão por pressão, né? É necessário que a gente faça o estadiamento, que a gente já começa as intervenções para que isso, né? Se o paciente vier a desenvolver a lesão, pelo menos que não seja aí uma lesão estágio 3 ou estágio 4.
Se você tiver alguma dúvida, se você quiser me perguntar mais coisa, eu estou à sua disposição. É só você me mandar, deixa aqui pergunta no comentário ou me manda inbox, ok? Um grande beijo, eu espero que esse vídeo te ajude. Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.